começando a mobilizar uma comunidade, né? Como vocês já estão propondo o plano, não tem como, vocês estão induzindo a criação do plano. Okay? Isso tem um bônus, tem um ônus. Okay? O ônus é justamente essa história, quem são vocês para induzir o plano. Okay? Bom, mas isso vai se quebrando com coisas que vocês estão fazendo já neste momento, que é justamente ações mobilizadoras, que vão envolvendo a comunidade, que vão envolvendo as pessoas, seja em campanhas, em festas. Esta própria semana vocês fizeram um conjunto de mobilizações para que as pessoas vão entendendo, se sensibilizando de que há um grupo e de que um grupo maior pode se criar forças, né, ter uma proposta importante para o bairro. E aí tem um segundo momento nessa mobilização que eu chamo de fortalecimento desses vínculos, né? Então acho que essa é uma estratégia que pode ser importante fazer ações, mas aumentar o grau de dificuldade. Ainda que vão sumir quase a metade das pessoas que inicialmente vão estar participando, mas esse grau de dificuldade faz com que pessoas comecem a acreditar que é possível fazer coisas boas juntos e grandes coisas. E a partir daí você passa a ter o que eu chamo, ela começa a se desenvolver uma governança, que ela só é estabelecida quando é reconhecida no externo. Quando alguém começa a reconhecer que na Bela Vista existe um processo, é porque lá na Bela Vista está acontecendo uma governança. Não porque um grupo de pessoas governa, ok? Mas porque há um sentimento de que há algo acontecendo e tem um certo poder que a gente precisa prestar atenção. Formada toda essa mobilização e esse processo de fortalecimento de governança, que na realidade são as pessoas articuladas, que é a rede acontecendo, a gente começa a trabalhar numa coisa, num processo de planejamento, que é a visão do futuro. Então é a primeira coisa que a gente faz, né? Fica apenas como dica mesmo, que a gente experimentou várias formas e percebemos que é complexo fazer uma discussão de visão de futuro, né, numa roda aberta, mas vocês vão trabalhar isso muito tranquilamente, ou seja, já percebeu que não sei se trabalham com várias dinâmicas, mas é importante que as pessoas tenham um momento individual, de 5, de 10, de 15 minutos, para pensar qual é a visão que eu tenho para o bem, né, que depois possa ser compartilhada com pequenos grupos, 4, 5 pessoas, que depois possa ser coletivizada e que depois possa ser validada. O que quer dizer uma visão validada? Na realidade, assim, vai ser muito difícil, no meu entendimento, em todo o processo do desenvolvimento do plano, definir o que é a comunidade da Pompeia. Muito difícil. O que é a comunidade da Pompeia? Isso na minha opinião. Eu hoje não sei o que é a comunidade da Bela Vista, não sei. Eu quero dizer o seguinte, se a Bela Vista tem 60 mil pessoas, e aí nós temos um grupo diretamente envolvido de 80, e disso são 40 organizações, e mesmo que em festas ou em eventos participem 1000 pessoas, eu não sei o quanto nós estamos atingindo as 60 mil pessoas da Bela Vista. Mas o que eu falo de validação é, em todo momento do plano, tentar sempre dizer qual é o sonho, o que nós queremos mesmo, porque às vezes a gente se perde. E hoje eu falo que a gente se perde quando a gente se envolve muito em projetos, que muitas vezes são mobilizadores, mas que não são projetos que vão estar no plano. Eu digo, a gente se apaixona por projetos. Vai ter uma atividade lá na casa do seu Zé, vamos todo mundo para lá. E gasta toda a energia e todo mundo no dia seguinte, você viu que bacana, nossa, maravilhoso, vamos fazer mais. Aí você faz 10. E esqueceu de pensar no plano. Esqueceu do processo de planejamento. Então o processo de planejamento, no meu entendimento, é duro. Não é só gostoso, não. Tem que sentar, discutir, argumentar, construir, validar. Né? Então acho que tem esse processo que é bastante importante. Feita a trabalhar a visão de futuro, a gente passa a trabalhar o que a gente chama de diagnóstico participativo, né? E no diagnóstico, e aí sim tem uma relação, agora já estou fazendo uma relação também com plano de bairro, plano diretor, estatuto das cidades. O estatuto prevê que os planos do plano diretor tenham tanto informações técnicas quanto informações comunitárias, né? O estatuto fala de leitura técnica e leitura comunitária. Leitura técnica, todos os dados técnicos que a gente tem em relação àquela localidade, e comunitários são os anseios, aquilo que a gente vai conseguir levantar, evidenciar a partir da comunidade como desejos de mudança, de melhoria. E esse processo do diagnóstico, a gente, acho que vocês já estão trabalhando alguma coisa, como falando em mapa afetivo, se não me engano, né? A gente
também trabalha, as pessoas desenham um mapa do local, cada um tem uma visão daquele mapa, né? E depois trabalhamos o mapa real. E desse diagnóstico, que identifica um conjunto de informações, passamos a trabalhar ou a identificar que problemas que nós temos. Eu chamo de problemas agora, porque 10 anos negando a palavra problema, porque a gente vai conversando com um, não usa a palavra problema. Esses dias, ontem, nós estamos concluindo a história do plano, não, vamos chamar de problema, vamos chamar de problema, alto de necessidade, outro disso, daquilo. É o seguinte, o que está pegando? Está pegando isso, legal. E aí trabalhamos que sugestões, que ideias, que propostas nós temos para melhorar aqui. Né? Isso de forma também coletiva, em pequenos grupos, grandes grupos, validando, até que a gente chegue, então, num conjunto de sugestões de melhoria para os diferentes segmentos. A gente tenta trabalhar por segmento, mas para fazer uma organização do trabalho. Segmento meio ambiente, o que está pegando, o que a gente pode melhorar. Segmento saúde. Mas a gente sabe, ontem falava no almoço, de que há um modelo mental, que talvez no mundo tenha que mudar, é que a solução não está mais nas caixinhas do meio ambiente, da saúde. Como se organizam hoje os governos, secretaria sim, secretaria sã, não funciona. Como a gente se organiza dentro das nossas empresas, em caixinhas, também nos dá a solução. A solução está na interseção, na relação, né, dos diversos segmentos que vão dar soluções. Mas isso é uma prática que a gente vai ter aos poucos. Concluindo, como é que a gente escreve no documento o plano? Uma visão geral, um cenário para cada um dos segmentos, tanto de informações técnicas quanto de informações comunitárias, aquilo que está estabelecido como problemas, há uma discussão também sobre prioridades, obviamente, né? E aquelas sugestões começam a se transformar em projetos. Identificamos se já existem projetos em andamento, se já existem projetos que foram realizados, e aí nós definimos que projetos precisam ser realizados para dar conta da visão de futuro, o que nos ajuda a priorizar projetos e a visão do futuro. Por isso que ela é muito importante sempre estar sendo recordada. Afinal de contas, o que queremos? Se a gente quer tal coisa, então desses 10 projetos nós vamos escolher somente 4. Bom, é dessa forma que nós organizamos o plano de desenvolvimento local. E finalmente, eu falei que não sabia a questão do plano, é que nós estamos utilizando o nome plano de bairro de uns 6 ou 7, 8 meses para cá, porque vimos a oportunidade de transformar esse plano que estamos realizando, justamente, ele pode estar ligado ao plano diretor. Foi aí que a gente começou a chamar de plano de bairro. Né? O que nós temos ainda de dúvidas? O que desse conjunto de propostas, desse conjunto de projetos que vão nos levar ao futuro desejado, podem efetivamente se transformar num plano de bairro para que entre no orçamento da prefeitura e que possam haver recursos para a elaboração desse plano. Mas a gente não está pensando que o plano vai unicamente pensar no recurso da prefeitura, de jeito nenhum. Aliás, a gente parte da ideia que a gente vai buscar recursos na cidade, na rede, da qual a prefeitura é um dos lugares. Os outros temos que arregaçar as mangas e grande parte dos projetos tem que ser feitos para a própria comunidade. Aliás, como se dizer, se nós não investimos recursos, se a gente não arregaça as mangas, se a gente não identifica o recurso local, não terá desenvolvimento. Se a gente espera unicamente do recurso público, não por causa do tamanho do recurso, é por causa que o desenvolvimento está justamente nessa interação, nessa participação, nesse fazer acontecer público. Né? A gente espera recurso público para fazer acontecer. É isso, espero ter passado muito tempo e ter conseguido passar o que a gente define como plano de trabalho.